Quem te conhece e te segue nas redes sociais, quem tem um contato próximo, sabe o cara que você é, né? Você é um cara que já passou o Natal comigo lá em casa, com a minha família. A gente gosta muito de você. E a gente falando um pouco da questão dos treinos, né? A gente sabe que a atividade física, ela gera hormônios como serotonina, melatonina, dopamina. Então, daquelas pessoas que estão passando por processos de impactos, né, na saúde mental, ajuda muito a atividade física. Mas a gente sabe que às vezes nem sempre isso é suficiente. Quem te segue sabe um pouco do histórico do que você passou, né, com relação a essa parte mais de depressão. E aí eu queria, até como um alerta, né, porque a gente está no mês aí do Setembro Amarelo, mas também como uma inspiração para as pessoas, que você pudesse falar um pouquinho disso. Você falou no teu Instagram e falou abertamente sobre isso. Que você pudesse contar um pouco sobre de como que isso aconteceu e como que a atividade física e as outras pessoas, a rede de apoio, te ajudou nesse processo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar sobre um assunto tão sério, né? E que até hoje ainda é um tabu, né? Quando a gente fala de depressão, existe muito preconceito, e a maioria das pessoas não entendem, não por maldade, mas principalmente por falta de informação. Hoje, na minha concepção, a melhor maneira de combater a depressão, eu passei por isso, é principalmente falando sobre ela. Eu tive o contato, né? Conheci a depressão da pior maneira possível, e isso foi por conta de uma série de fatores. Até então eu pensava que eu era muito ignorante sobre o assunto, sendo bastante franco aqui. Quando eu via lá notícia de um artista com depressão e tudo mais, eu falava, cara, pelo amor de Deus, o cara tem dinheiro, o cara tem tudo, como é que pode? Isso aí não existe. E sempre fui muito ignorante em relação a esse assunto, até que eu conheci da pior maneira possível. Isso prova que a depressão, cara, ela pode pegar qualquer um. No meu caso, foram múltiplos fatores, né? Passei, graças a Deus, por tratamento, e é algo que você continua tratando pro resto da vida para evitar que aconteça novamente. Mas no meu caso foi uma junção de fatores. Voltando, né, lá atrás na história, eu sofri um acidente alguns meses antes de começar a pandemia, o lockdown no Brasil. Eu sofri um acidente muito sério. Sempre fui um cara muito ativo, praticava esporte, fazia musculação já nessa época, trabalhava na loja de suplementos, e eu sofri um acidente de moto que me causou uma lesão séria, que foi uma ruptura total do tendão do quadríceps, da coxa, e eu precisei passar por um procedimento cirúrgico. Fiquei muito tempo sem andar, e pra mim aquilo ali, cara, que eu pensava que eu era imune às adversidades, porque até então eu já tinha passado por adversidade financeira, adversidade em família, problemas com relacionamento. Eu pensei que nada mais podia me abalar. Quando eu fiquei limitado fisicamente, foi algo que impactou muito de forma negativa. E aí, 1 ano depois desse acidente, eu, mais uma vez, indo de moto atender um aluno meu, tinha acabado de passar na casa de um aluno, inclusive eles iam competir no Mr. Santos. Um abraço pro Felipe e pro Robson. Eu tava indo pra casa de um deles e eu sofri outro acidente, cara, exatamente 1 ano depois. Passei por meses e meses de fisioterapia. Quando eu tava voltando a andar e voltando a treinar, sofri outro acidente. Graças a Deus foi menos sério, mas ainda assim eu me lesionei na mão, tive que passar por outro procedimento cirúrgico. E com isso, com a pandemia e tudo mais, a minha vida mudou muito, né? O lockdown fechou as lojas de suplemento, me afastei na mesma época pelo INSS, a minha renda baixou muito. E por conta disso eu tive que me adaptar. Foi assim que eu comecei, inclusive, na consultoria, cara. A minha história como treinador começou dessa maneira. Eu já fazia para amigos, né? Para alguns amigos e tudo mais. E aí, no boca a boca ali, de forma orgânica, a galera um indicando o outro. Começou com um super amigo meu que ele falou, pô, cara, tu manja pra caramba, tu entende pra caramba, pô, monta uma dieta aí pra mim, cara. E aí começou dessa forma. E aí eu vi naquilo ali uma oportunidade, né, cara? Eu precisava. Veio a pandemia, veio o acidente, mas as contas não pararam de vir. Então eu comecei a ver naquilo ali, me posicionar como treinador. Eu pensei, cara,
O que o cara que tá lá em cima, que ganha vida com isso aí, sabe que eu não sei, eu não posso aprender? Então, eu acho que eu levo jeito, tá todo mundo falando, tá todo mundo gostando. E nesse mesmo tempo, eu comecei a trabalhar muito, sair menos de casa. Comecei a me tornar um pouco menos regrado com os treinos por conta das lesões, por conta dos acidentes, por conta do procedimento cirúrgico, desses períodos que você fica em recuperação, que você não pode fazer atividade física. E comecei a ter menos contato com pessoas, passei a trabalhar com a consultoria, e eu trabalho online, né? Então passava muito tempo no computador. Nessa época estava preparando alguns atletas e tudo mais, e atendendo muita gente, fazendo tudo sozinho. E eu comecei a desenvolver crise de ansiedade, né? Não sabia o que era até então. Eu achava que era um problema orgânico, eu tinha parado de treinar e tudo mais, e fazia tempo que eu não verificava meus marcadores, e eu achava que eu estava morrendo, né, cara? Você sente aquele nó na garganta, tive umas crises bem sérias, coração acelerado, fui parar no hospital algumas vezes, e sem acreditar que fosse a gente que estuda um pouco a parte fisiológica e tudo mais, a gente não quer acreditar que é um problema psicológico, né? Fiz eletrocardiograma, tirei os exames e tudo mais, e estava tudo dentro das referências, a pressão, tudo dentro do padrão. Foi aí que a médica me alertou, ela falou, cara, eu acho que isso aí pode ser um problema psicológico, você está passando por algum estresse e tudo mais. E eu não conseguia enxergar por quê? Porque minha vida tinha mudado, meu trabalho, meu profissional estava indo muito bem, só que eu estava atendendo muita gente, estava ganhando dinheiro que eu nunca tinha ganhado antes, e eu não conseguia aceitar que, cara, eu falei, pô, tô no melhor momento da minha vida, tô ganhando dinheiro, tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo, e consegui, né, me libertar financeiramente. Então não tem como ser um problema psicológico, sei lá, deve ter alguma coisa errada. E aí ela resolveu fazer um teste comigo, essa médica me passou 10 miligramas de um ansiolítico forte. E assim que eu tomei, cara, deu uns 30 minutos, todos os sintomas passaram. Saiu aquele nó na garganta, saiu aquela ansiedade e tudo mais. Foi aí que eu passei a acreditar que era um problema psicológico. Só que aí levou a outro problema, que foi, eu tratava o sintoma, eu conseguia lidar com o sintoma, porque toda vez que eu ia ter uma crise de ansiedade, por conta da pressão, do trabalho, de ter que atender muita gente, porque é uma responsabilidade grande, né? Você trabalha com um treinador. Pô, às vezes aquilo ali, de subir no palco, o ato de subir no palco é o sonho da pessoa. Então tem muita coisa envolvida, você está responsável por como vai ser o desempenho dela em cima do palco, como vai ser, obviamente quem treina ela, quem faz a dieta é ela, mas boa parte disso também está relacionado ao treinador, né? E o que você fala para ela fazer vai determinar muito de como ela vai subir. Pô, é uma responsabilidade grande, porque se a pessoa for mal, querendo ou não, meio que é culpa sua. Então, essa pressão foi o que desenvolveu essas crises de ansiedade. E quando eu começava a ter, eu pensava, não, cara, isso é psicológico, não tem nada acontecendo, eu tô bem. E eu não tratei a causa, que a causa era sair menos de casa, trabalhar demais, parar de fazer as coisas que eu gostava, treinar menos. E um belo dia eu acordei, cara, eu não consegui sair da cama. E aí eu já estava com depressão. E no outro dia foi igual, e no dia seguinte foi igual. E você sempre pensa que, cara, não, amanhã eu vou acordar tudo bem, não tem nada acontecendo. Como assim? Você não consegue enxergar, né? E aí você se afasta dos seus amigos, o telefone começava a tocar, a galera perguntando, e a galera precisando ser atualizada, a galera mandando, querendo feedback, e eu começava a tremer, cara, e eu não conseguia responder, e você vai se isolando. E quando eu vi, eu já estava, né, graças a Deus e alguns amigos próximos que chegaram até mim, perceberam, vieram até mim falar e me levaram para um tratamento. Eu tive um amigo meu que é irmão do Cabral, inclusive, o Felipe, é a pessoa mais leal que eu conheço na minha vida. Ele chegou, ele falou assim, ó, cara, é o seguinte, a gente vai se tratar e tudo mais. E ele basicamente foi comigo até o psiquiatra para me entender o que estava acontecendo comigo, e passei por tratamento, comecei a melhorar a partir daí. Mas, cara, a depressão, ela pega qualquer pessoa, ela mente para você, né? Ela vai te isolar dos amigos. A depressão, ela adora o sofá,
ela adora a cama, entendeu? Ela odeia atividade física, ela odeia os seus amigos. Então, porque tudo isso aí, cara, seus amigos, atividade física, sair, ver o sol, tudo isso são os piores inimigos da depressão, é o que vai te fazer se livrar das garras dela. Então, você não está sozinho. Quando você estiver passando por uma adversidade desse tipo, saiba que existem milhões de pessoas no mundo que estão passando pela mesma coisa e não é frescura, é real. Eu fui diagnosticado, né, com a F32, que é o CID para depressão. Graças a Deus me tratei, graças aos amigos, às pessoas que me apoiaram e principalmente graças a ter voltado a fazer atividade física, muito por conta dessa relação fisiológica também e do psicológico. Quando você se sente bem, quando você faz atividade física, você está vendo seu físico mudar, sua cabeça passa a funcionar melhor.